Vamos continuar falando sobre a Bíblia, o livro mais lido e mais difícil de ser interpretado. Preparados? Análise crítica do capítulo 18 de Gênesis, versículos 1 a 29, contexto e enredo. O capítulo 18 do livro de Gênesis é um dos mais ricos em termos de narrativa e simbolismo, apresentando a visita de três figuras celestiais a Abraão. O Senhor e dois anjos aparecem a Abraão enquanto ele estava sentado na entrada de sua tenda durante o calor do dia. Abraão, reconhecendo a importância das visitas, oferece hospitalidade, um tema central na cultura hebraica. Hospitalidade e cultura. Abraão corre ao encontro deles, se prostra e os convida a descansar e se refrescar. Esta ação de Abraão é vista como um modelo de hospitalidade exemplar, uma virtude altamente valorizada na antiguidade e ainda hoje em muitas culturas do Oriente Médio. O fato de Abraão preparar uma refeição suntuosa para os visitantes demonstra sua reverência e sua intenção de honrar aqueles que considera superiores. Promessa e riso de Sara. Durante a refeição, um dos visitantes anuncia que Sara, esposa de Abraão, terá um filho dentro de 1 ano. Sara, ouvindo isso de dentro da tenda, ri incrédula, dada sua avançada idade. Esse momento é crítico, pois revela a humanidade de Sara, suas dúvidas e sua vulnerabilidade. O riso de Sara pode ser interpretado de várias maneiras: incredulidade, nervosismo ou até mesmo uma defesa contra a dor de uma longa espera. O debate sobre Sodoma e Gomorra. Após a refeição, os visitantes se levantam para partir em direção a Sodoma. O Senhor decide revelar a Abraão a destruição iminente de Sodoma e Gomorra devido à sua extrema perversidade. Abraão, preocupado com a justiça divina, inicia uma negociação ousada com o Senhor, pedindo que a cidade seja poupada se houver justos suficientes nela. Este diálogo é fascinante, pois mostra Abraão não apenas como um receptor passivo da vontade divina, mas como um interlocutor ativo que busca justiça e misericórdia. Análise crítica. Teologia da hospitalidade. A hospitalidade de Abraão é mais do que um simples ato de bondade. É uma representação de sua fé e seu compromisso com Deus. A cultura da hospitalidade é um reflexo da ética comunitária que permeia o Antigo Testamento. Este tema desafia a visão moderna, muitas vezes individualista, e pode ser visto como uma crítica à falta de engajamento comunitário em muitas sociedades contemporâneas. A promessa divina e o riso de Sara. O riso de Sara é um ponto controverso que tem sido interpretado de várias formas pelos estudiosos bíblicos. Alguns veem o riso como um símbolo de descrença e falta de fé, enquanto outros argumentam que é uma reação natural diante de uma promessa que parecia impossível. A resposta do Senhor ao riso de Sara: há algo impossível para Deus? Reforça a ideia de que a fé deve transcender a lógica humana. Justiça é intercessão. O debate entre Abraão e o Senhor sobre Sodoma e Gomorra levanta questões profundas sobre justiça, misericórdia e a natureza de Deus. Abraão argumenta com ousadia, sugerindo que o justo não deve sofrer com o ímpio. Este diálogo pode ser visto como uma antecipação do conceito de justiça intercessora, onde uma pessoa justa pode interceder em favor de muitos. Para alguns, esta passagem destaca a compaixão e a paciência de Deus, enquanto para outros pode sugerir uma certa arbitrariedade no julgamento divino. Polêmica e interpretações modernas, feminismo e o papel de Sara. A figura de Sara e sua reação à promessa divina podem ser vistas sob uma lente feminista como uma crítica à falta de voz e poder das mulheres na narrativa bíblica. Sara não participa do diálogo diretamente. Sua incredulidade é respondida através de Abraão, sugerindo uma mediação masculina necessária entre Deus e a mulher.
Esta dinâmica pode ser interpretada como reflexo da estrutura patriarcal da sociedade da época. Justiça divina e moralidade. O episódio de Sodoma e Gomorra continua a ser uma das passagens mais debatidas da Bíblia. Alguns veem a destruição dessas cidades como um exemplo da justiça implacável de Deus contra o pecado, enquanto outros questionam a moralidade de punir coletivamente uma população inteira. Esta história desafia as concepções modernas de justiça individual e coletiva, levantando questões sobre a responsabilidade moral e a natureza do castigo divino. Diálogo interreligioso. A figura de Abraão é central não apenas no judaísmo, mas também no cristianismo e no islamismo. O capítulo 18 de Gênesis, com seu foco na promessa divina e na intercessão pela justiça, oferece um ponto de convergência para o diálogo interreligioso. As diferentes tradições interpretam esses eventos de maneiras variadas, proporcionando uma rica tapeçaria de entendimento teológico e moral. Conclusão. O capítulo 18 de Gênesis é um texto multifacetado que oferece uma visão profunda sobre hospitalidade, fé, justiça e a natureza divina. As interpretações e controvérsias em torno deste capítulo refletem não apenas as complexidades do texto bíblico, mas também as questões morais e teológicas que continuam a ressoar nas discussões contemporâneas. A análise crítica deste capítulo desafia os leitores a confrontarem suas próprias crenças e a refletirem sobre a interação entre divindade e humanidade. Perguntas polêmicas sobre o livro de Gênesis. 1. Criação em 6 dias. Como devemos entender os 6 dias da criação em Gênesis? São dias literais de 24 horas ou representam períodos de tempo mais longos? Resposta. A interpretação dos 6 dias da criação varia entre os estudiosos. Alguns defendem a interpretação literal de dias de 24 horas, alinhando-se com uma leitura fundamentalista. Outros veem esses dias como eras ou períodos longos, harmonizando a narrativa bíblica com a ciência moderna. A escolha entre essas interpretações muitas vezes depende da abordagem hermenêutica adotada. 2. Adão e Eva. Adão e Eva são figuras históricas reais ou representações simbólicas da humanidade? Resposta. Adão e Eva podem ser interpretados como figuras literais e históricas, representando os primeiros seres humanos criados por Deus. Alternativamente, podem ser vistos como arquétipos simbólicos da humanidade, ilustrando verdades teológicas sobre a natureza humana e o pecado. Ambas as interpretações têm respaldo na tradição teológica. 3. Árvore do conhecimento do bem e do mal. Qual é o significado teológico da árvore do conhecimento do bem e do mal? Resposta. A árvore do conhecimento do bem e do mal representa a capacidade humana de fazer escolhas morais e a tentação de usurpar a autoridade divina. Teologicamente, ela simboliza a liberdade e a responsabilidade moral, bem como as consequências da desobediência a Deus. 4. O dilúvio e Noé. O relato do dilúvio em Gênesis deve ser entendido como um evento histórico global ou um mito com significados simbólicos? Resposta. Alguns teólogos e estudiosos veem o dilúvio como um evento histórico global, baseado em tradições antigas e evidências geológicas. Outros interpretam o relato como um mito ou uma lenda com significados simbólicos, enfatizando temas de julgamento, renovação e aliança divina. Esta visão pode ser apoiada pela comparação com outras narrativas de dilúvios em culturas antigas. 5. A Torre de Babel. Qual é a importância do relato da Torre de Babel na narrativa de Gênesis? Resposta. O relato da Torre de Babel aborda temas de orgulho humano, diversidade linguística e dispersão cultural. Teologicamente, ilustra a tentativa humana de alcançar o divino por meios próprios, resultando em confusão e divisão.
Este evento explica a origem das diferentes línguas e a dispersão dos povos. 6. Promessa a Abraão. A promessa feita a Abraão é exclusiva ao povo judeu ou tem implicações universais? Resposta. A promessa a Abraão, que inclui a formação de uma grande nação e bênçãos para todas as nações da terra, tem uma dimensão dupla. É específica para os descendentes de Abraão, o povo judeu, mas também possui um caráter universal, apontando para a inclusão de todas as nações nas bênçãos de Deus, especialmente no contexto do Novo Testamento. 7. Sacrifício de Isaque. Como interpretar o pedido de Deus para que Abraão sacrificasse seu filho Isaque? Resposta. O pedido de Deus para que Abraão sacrificasse Isaque é um dos textos mais desafiadores de Gênesis. Pode ser visto como um teste extremo de fé e obediência. Teologicamente, este episódio aponta para a profundidade da fé de Abraão e a provisão divina no último momento. Também é visto como um prenúncio do sacrifício de Cristo no Novo Testamento.